E tinha duas situações parecidas, de duas enfermidades. Uma mulher tinha gastado tudo que tinha, fazia 12 anos, doente. E na outra situação, uma menina doente à morte. As duas situações parecidas porque, aos olhos dos homens, nenhuma das duas tinha saído. Nenhuma das duas tinha cura. As duas, se fossem nos dias de hoje, estariam desenganados pela medicina. Mas Jesus chegou e aconteceu o milagre. Nós vemos o Jairo chega e pede para Jesus ir lá, impor as mãos na filha dele, que ela ia ser curada. A gente vê a fé daquele pai, orando ali, pedindo a Jesus pelo milagre. Então Jesus decide ir para a casa dele, mas no caminho, uma mulher toca nele. O que será que Jairo pensou naquela hora, pastor? Ele ia indo, Jesus parou para atender aquela mulher, para ver, abençoar aquela mulher. Aí chega não perturba mais o mestre, não, que sua filha já morreu. Quantas vezes nós, com problema, e esperamos uma palavra de incentivo, uma palavra de apoio, mas vem aqueles e falam, seu caso não tem mais solução. Não tem mais jeito. Você já perdeu, você está perdido, não tem mais jeito. Mas para Jesus não tem essa palavra, não existe para ele. Aleluia. Muitas vezes nós vemos como foi decretado aqui para Jairo. Jesus tinha acabado de abençoar uma mulher. Vai em paz, a tua fé te salvou, ser curada desse mal. Aí vem aqueles enviados pelo inimigo e falam, para você não tem jeito, já foi, já morreu. Mas o que Jesus fez? Não permitiu mais que a multidão seguisse, levou só aqueles que realmente estavam com ele. A gente aprende com essa palavra, pastor, que muitas vezes aquele que fala que não vai ter mais jeito, a gente tem que se apartar dele, deixar ele para lá. Eu sempre meditei em duas profissões, a parteira e o coveiro. A parteira é aquela que dá a vida, e o coveiro é aquele que enterra. A parteira chega e faz nascer, ajuda a nascer e incentiva para o mundo. Seria aquele que ora pela gente, que abençoa a gente. Mas o coveiro é aquele que fala, não tem mais jeito. Ele quer matar teu sonho, quer enterrar seu sonho. Aleluia. E assim apareceu lá e disse para Jairo que não tinha mais jeito. Mas Jairo não desistiu. Jairo já tinha visto um milagre acontecendo e ele tinha certeza que ia acontecer o outro. Aleluia. O que muitas vezes acontece na nossa vida, seja no emprego, na família, numa dificuldade, ou a gente vê falar de um próprio conhecido da gente, falar, o fulano está nessa situação, a fulana está desse jeito, não tem mais jeito.
Só que, se a gente olhar para aqueles que querem matar a nossa fé, matar o nosso sonho, a nossa esperança, aí ela vai morrer. Mas se fizer aquilo que Jairo fez, olhar para Jesus. Aleluia, glória a Deus. Jairo, quando ele encontrou com Jesus, ele não viu mais dificuldade, ele viu Jesus. Ele sabia, como aquela mulher que creu que somente tocar nas vestes de Jesus, ela não queria mais nada, ela queria só tocar nas vestes de Jesus Aleluia. para ser curada. Jairo também não desistiu. E foi. Então Jesus foi com ele. Não olhou para aqueles que queriam a derrota dele. Ela não incomoda o mestre. Muitas vezes a gente... Uma vez eu ouvi de um homem dizendo que era pregador, e aí a pessoa pediu oração, aí ele falou para mim, para esse tipo de gente a gente não pode orar. Se a pessoa está pedindo oração, ele é um pedido de socorro. Se a pessoa vê na gente, chega para a gente e pede uma oração, não é, pastor David? A pessoa vê na gente alguém que pode socorrer ela com uma oração. É verdade. É uma responsabilidade muito grande para a gente quando a gente chega e fala, ora por mim. A pessoa não vem na gente à toa, de qualquer jeito, ela viu alguma coisa diferente. E aí esse homem falou para mim, falou, não, esse tipo de gente aí a gente não pode orar por eles não. Aí eu perguntei, só fiz uma pergunta para ele na Bíblia, aonde está na Bíblia que não pode? Aí ele achou ruim comigo, ficou bravo comigo, mas não me respondeu onde estava. Eu falei para ele, na minha Bíblia está escrito para a gente orar por todos os homens. Aí ele não quis mais conversa comigo. Mas por quê? A gente vê naquela época, aquela mulher, ela era excluída da sociedade por causa da hemorragia. A gente vê na Bíblia, na história, das mulheres naqueles dias eram separadas, não podiam ficar no meio da sociedade. Era considerada imunda naquela época pelo povo. Mas Jesus não fez acepção. Quando ela tocou, Jesus chamou. Jesus sentiu e parou para abençoar ela. Jesus não fez acepção. A diferença que nós vemos muitas vezes, Jesus ele não faz acepção, ele faz escolhas. Tem os escolhidos, ele não fez acepção, ele quer abençoar a todos, mas ele escolhe aquele que procura ele, que chamou, que se aproximou de Jesus. Não importa se a sociedade está discriminando, está dizendo que não tem jeito. Jesus não fez acepção. A mulher que era considerada na época imunda foi purificada naquela hora que tocou em Jesus. Aleluia. Glória a Deus. O que muitas vezes nós vemos hoje em dia é aquilo que acontecia lá no passado. Jesus ele quer abençoar. Jesus ele quer salvar. Ele veio para isso. Mas muitas vezes o próprio homem quer impedir. Naquela época tinha
tradição deles na época, lá a cultura deles, parece que eles queriam escolher quem que ia para o céu. Parece que era eles que iam salvar na época. Eles condenavam Jesus, criticavam Jesus pelos milagres, por Jesus andar com aqueles que eles rejeitavam. Tanto que Jesus falou para eles: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes, eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Mas eles não, eles queriam que Jesus ficasse do lado deles. Mas como eles não faziam aquilo que era para ser feito, o amor que Jesus tinha pelo povo eles não tinham, então Jesus foi cumprir a missão dele, que era a missão do Pai, o amor. E hoje a gente vê, quando Jesus chega na casa do Jairo, era um velório, havia choro, o pessoal se pranteava, mas Jesus chegou. Por que vocês estão chorando? A menina não morreu, ela está dormindo. E aí o povo riu dele. Outra coisa que eu aprendo muito nesse texto: pode estar na dificuldade que tiver, a tristeza que tiver, aonde Jesus chegar vai ter alegria. Aonde Jesus chega, tem alegria. Há alegria ali. Aquele que anda com Jesus também carrega alegria. Carrega a alegria. Ele chega na casa, pode estar a casa com a tristeza que for, que a alegria chegou, todo mundo muda o ambiente. Muda o ambiente. A gente vê que todo lugar que Jesus chegou mudou o ambiente. Em Caná da Galileia, o noivo ia ser decepcionado, acabou o vinho. Ele foi lá e fez o vinho. O vinho naquela época ele significava alegria. E Jesus foi lá e não deixou ele ser decepcionado. Aonde Jesus chega, tem bênção. E se nós carregamos Jesus conosco, nós temos Jesus, aonde nós vamos chegar, onde nós pisar, vai ser abençoado também. A Bíblia diz